Olá, professores e professores coordenadores das escolas da Diretoria de Ensino de Guaratinguetá. Sejam bem-vindos a mais uma pauta de trabalho preparada pela equipe da Diretoria de Ensino. Nessa pauta, abordaremos a produção de videoaulas dentro de um contexto caseiro para professores que ainda não se familiarizaram com ferramentas tecnológicas. Iniciaremos os nossos trabalhos com uma leitura em voz alta de uma poesia da autora brasileira Cora Coralina. Cora Coralina nasceu Ana Lins dos Guimarães Peixoto em 1889 e faleceu em 1985. Em termos literários, é espantoso como uma mulher que cursou até a terceira série do curso primário tenha criado versos tão preciosos. Para ganhar a vida, Cora Coralina trabalhou como doceira enquanto levava a escrita como um hobby paralelo. A poeta chegou a ser convidada para participar da Semana de Arte Moderna, mas não pôde se juntar aos seus pares devido às limitações impostas pelo marido. Sua poética é baseada numa escrita do cotidiano, das miudezas, é caracterizada por uma delicadeza e por uma sabedoria de quem passou pela vida e observou cada detalhe do caminho. Em resumo, a lírica de Cora é impregnada da história que a doceira viveu. Estes versos foram retirados de um poema mais extenso, presente no livro Os Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, publicado em 1965. Com vocês, Becos de Goiás. Becos da minha terra, amo tua paisagem triste, ausente e suja, teu ar sombrio, tua velha umidade andrajosa, teu lodo negro, esverdeado, escorregadio, e a réstia de sol que ao meio-dia desce fugídia e semeias poumes dourados no teu lixo pobre, calçando de ouro a sandália velha jogada no monturo. Amo a prantina silenciosa do teu fio de água, descendo de quintais escusos sem pressa, e se sumindo depressa na brecha de um velho cano. Amo a avenca delicada que renasce na frincha de teus muros empenados, e a plantinha desvalida de caule mole, que se defende, viceja e floresce no agasalho de tua sombra úmida e calada. Professores, daremos início então ao desenvolvimento do tema principal dessa nossa pauta, que é produção de videoaula dentro de um contexto caseiro, sem a utilização de softwares de edição ou recursos como PowerPoint ou Windows Movie Maker. Nós utilizaremos apenas o celular como ferramenta tecnológica. Como dizia um cineasta brasileiro, nosso saudoso Glauber Rocha, que para fazer filmes bastava só uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Seguiremos essa premissa, obedeceremos essa premissa. Eu vou apresentar para vocês um exemplo de uma videoaula bem curtinha, seria uma introdução de aula para o 7º ano, dentro desse terceiro bimestre, na disciplina de arte, que trata da linguagem teatral. Eu vou utilizar apenas os recursos que eu tenho na minha casa, vou abrir aqui as portas da minha casa para vocês entenderem um pouco como que eu produzi essa pequena videoaula. A partir desse momento, darei algumas dicas para vocês de como que a gente pode fazer um tratamento visual, no espaço que a gente tem em casa. A primeira questão, e é muito importante, é o que você tem ao fundo. Vejam que eu escolhi uma parede que é neutra, pintada de amarelo, e portanto eu tomei o cuidado de utilizar uma roupa escura. Por quê? Porque ela contrasta com a minha parede, que é clara. Se eu estivesse com uma parede de cor escura,
o ideal seria que eu usasse uma roupa de cor clara para que eu destaque no vídeo, certo? Que haja um contraste interessante para quem assiste. Uma outra coisa que vocês podem notar é que a minha roupa, ela não tem nenhuma estampa, ela não tem nenhuma marca, nada que possa desviar a atenção do meu aluno. Caso você considere pertinente montar um cenário lá na parte de trás, considere também que os elementos que compõem esse cenário, o ideal é que eles tenham a ver com o contexto daquilo que você está tratando. Por exemplo, se eu fosse falar sobre literatura, apresentar uma sugestão de um livro para o meu aluno, eu poderia muito bem ter uma estante lá atrás, né? Uma estante com livros. Só que é importante que só tenha livros. Se você tiver muitos objetos decorativos ou coleção na sua estante, isso também pode desviar a atenção do seu aluno, né? Vamos aproveitar que estamos dentro de um contexto doméstico e preparar esse visual. Afinal, o que o aluno vê é somente o que está circunscrito dentro desse espaço da telinha, né? Então vamos colocar somente o que interessa para que não haja desvios de foco de atenção. Outra questão importante de se tratar é sobre como que você vai expor a sua aula para o aluno. Neste caso, eu estou aqui conversando com vocês e estou sentado diante da câmera, certo? Se eu fosse fazer uma exemplificação matemática, por exemplo, em que eu utilizasse uma lousa, né, um quadro branco, o ideal seria que eu ficasse em pé e que esse quadro fosse exposto por inteiro para que meu aluno consiga vê-lo. É muito importante pensar na relação de distância entre você e a câmera. Se você vai apresentar um quadro para o aluno, você vai fazer uma exemplificação matemática, a câmera vai ter que estar a uma certa distância de você. Lembre-se que neste caso, quanto mais distante da câmera, mais há um comprometimento na captação do som. Apesar do microfone do celular ser muito sensível e ele pega todos os ruídos, é importante você pensar nisso. Portanto, escolha um espaço adequado, um horário adequado, que não seja muito ruidoso, que não tenha ruído externo, né? Para que isso não interfira no desenvolvimento daquilo que você está apresentando. Uma outra dica para você é que se você for fazer uma videoaula sem muita movimentação, como essa que eu estou fazendo para você agora, que você utilize uma mesa e você apoie livros. Os livros servirão de apoio para o seu celular, assim dispensando um tripé. Os livros permitem que você regule a altura, para que o celular não fique nem muito baixo e nem muito alto, que fique numa altura confortável e que permita esse diálogo direto com o aluno, como você pode observar aí nas imagens. É importante também chamar a atenção para a posição do celular. Coloque o celular sempre na posição horizontal, aquele formato de paisagem. Assim, a imagem ficará mais larga e não estreita, como no formato de retrato. Além disso, você libera a passagem do microfone, que normalmente fica na parte de baixo do celular, e assim a captação de som será mais adequada. A habilidade de arte que trabalharei nessa pequena videoaula que servirá de exemplo para vocês diz o seguinte: explorar diferentes elementos envolvidos na composição de acontecimentos cênicos do teatro de animação, entre parênteses, personagens, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia, e reconhecer seus vocabulários. Teatro de animação, para quem não sabe, é um teatro feito com objetos
ou com bonecos. Neste caso, eu vou apresentar apenas 2 conceitos nessa pequena videoaula, que é o conceito de personagem e de adereço. Para a apresentação desses 2 conceitos, utilizarei de recursos que tenho em casa. Farei um cenário com marionetes nordestinas, assim resgatarei um conhecimento prévio e utilizarei de uma escultura que representa um casal de nordestinos. Olá, alunos e alunas do 7º ano. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Djalma, professor de arte, e estou aqui para mais uma videoaula de arte desse 3º bimestre. Lembrando que nesse bimestre o nosso foco é a linguagem teatral. Por falar em teatro, vocês perceberam o nosso cenário de hoje? Vocês repararam que temos aqui 2 bonecos sustentados e manipulados por meio de fios. Vocês se lembram o nome que se dá ao boneco que é manipulado por meio de fio? Vamos lá, pense. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Se você respondeu marionete, parabéns, é isso mesmo. Marionete é o boneco manipulado por meio de fios. Para iniciarmos a nossa videoaula de hoje, vamos ler primeiro a habilidade que trabalharemos. Hoje vamos explorar diferentes elementos envolvidos na composição de acontecimentos cênicos do teatro de animação. Personagens, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia e reconhecer seus vocabulários. Portanto, vamos aprender o que significa cada uma dessas palavras. Primeiramente, vamos relembrar o que é um acontecimento cênico. O acontecimento cênico é a apresentação de teatro em si, né? E todos os elementos que compõem. Os personagens, o figurino, os cenários, a luz, o som, a música, enfim, todos os elementos que compõem o momento em que o teatro acontece. Acontecimentos cênicos do teatro de animação. Teatro de animação já temos estudado desde o início desse bimestre. Vamos relembrar? O teatro de animação é aquele teatro cuja figura principal não é o ator de carne e osso. É um teatro cujos personagens são compostos por objetos, por bonecos, por silhuetas, no teatro de sombras. Então, tudo isso é que caracteriza o teatro de animação. No teatro de animação, os personagens não são interpretados por atores de carne e osso, ok? Agora vamos estudar um pouquinho sobre esses diferentes elementos. Para ficar um pouco mais claro, eu trouxe para vocês aqui um artesanato que não é um teatro em si, mas vai nos ajudar a compreender um pouquinho sobre o que significa algum desses elementos que estudaremos hoje. Olha, né? Isso é um artesanato que representa uma cena. Não se mexe, não são bonecos, mas é uma representação de cena. Portanto, eu posso dizer que isso daqui é um acontecimento cênico. E qual acontecimento cênico será este? Vamos observar bem essa figura e pensar? Se você pensou em casamento, eu acho que você acertou. Vamos examinar? Nós temos aqui uma figura masculina, nós temos aqui uma figura feminina, que dá a impressão de que lança até um olhar apaixonado para ele, não é? E ela segura um adereço que aponta para o casamento.
Vamos ver se você adivinha qual é. Se você respondeu buquê, você acertou novamente. Ela segura um buquê de flores, veja bem aqui, né? Então, certamente, essa é uma cena de casamento. E onde será que se passa essa cena de casamento? Será que pela composição dessas duas personagens, da mulher e do homem, eu consigo descobrir onde se passa essa cena? Se você respondeu que essa cena, a cena no Nordeste brasileiro, você acertou novamente. Vamos examinar por quê? Veja, ele usa um chapéu de couro, típico daquela região nordestina. Ele usa uma roupa de couro. Ele usa um bornazinho, que é essa espécie de bolsa, também de couro, e que é muito utilizado na região do Nordeste, principalmente na região do Sertão. Ela também usa uma roupa toda colorida, florida, né? Que é uma estampa muito própria de um tecido chamado chita, que é o mesmo tecido que foi utilizado na construção desses bonecos. E é um tecido muito utilizado na região do Nordeste. Então, nós já falamos aqui sobre o acontecimento cênico, que é o casamento. Identificamos duas personagens, uma personagem masculina, personagem feminina, e que são do Nordeste. A gente sabe que eles são do Nordeste pelos adereços que eles utilizam, pelo chapéu, pelo vestido de chita, pelo borná, pela roupa de couro. E tem mais um elemento aqui, que eu pergunto para vocês, será que esse casamento está acontecendo dentro de algum ambiente? Ou esse ambiente é externo? Olha, se você respondeu que é externo, parabéns, você está indo muito bem, você acertou novamente. Por quê? Porque eu tenho aqui os cactos, não é? E os cactos não brotam dentro de casa. Os cactos são uma planta típica da região nordestina, que eu vou levantar aqui para vocês verem. Portanto, eu já estudei 3 elementos diferentes. Já sei o que é uma personagem, já sei o que é um adereço e já sei o que é um cenário ou um elemento cenográfico, que no caso é o cacto. Você gostou dessa aula? Então, se você gostou, aguarde, porque na nossa próxima videoaula estudaremos mais 2 elementos, que são a iluminação e a sonoplastia. O que será que essa palavra significa, professor? O que será a sonoplastia? Aguarde que na nossa próxima videoaula você descobrirá. Um abraço e até lá! Eu espero que você tenha apreciado, que você tenha extraído boas ideias e agora fique com um exemplo de produção de videoaula na área das ciências da natureza.